A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Olá, meu amor, seja muito bem-vinda, Alicia. Do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta Igreja Virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o seu número de rebanho, de 1 a 20, que você faz parte. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados, omitindo ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente.
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresário e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana, é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra no seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar fazendo uma outra oração, para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para dar início à nossa live. Lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora.
e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @G1-318-37-300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 6 par e rebanho de número 5 ímpar. O livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 contém 17 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem na iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus o Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponho, tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 14 do livro de Levítico. Capítulo 14 do livro de Levítico contém 57 versículos, que diz assim: a lei acerca do leproso depois de sarado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará se a praga da lepra do leproso está curada. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e o estofo carmesim ou isopo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. O livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 30 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 30. Capítulo 30 contém 27 versículos, que diz assim:
A celebração da Páscoa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrar a Páscoa no 2º mês. Porquanto não o puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinha santificado o sacerdote em número suficiente e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. Rebanho de número 14 pá e 13 ímpar. Rebanho de número 14 pá e 13 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo sorteado 21 do livro de Apocalipse. Capítulo 21. Capítulo 21 do livro de Apocalipse contém 27 versículos, que diz assim: o novo céu e a nova terra. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ativada com noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 20 ímpar e rebanho de número 19 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Falei o contrário. 20 par e 19 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Neemias, capítulo 13. Depois a produção responde lá uma menina que está fazendo ali um livro de Neemias, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Neemias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Abraço para todos aí da Academia KH. Capítulo 10 do livro de Neemias. Que todos possam ser abençoados. Capítulo 10 do livro de Neemias contém 39 versículos, que diz assim: a aliança do povo sobre guardar a lei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azaquias e Jeremias, Passu, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias e Maluque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4 par e 3 ímpar. Vou ler aqui depois. Quando você vir para cá, a produção traz o telefone. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Eclesiastes.
Capítulo 1 do livro de Eclesiastes contém 18 versículos que diz assim: a eterna mesmice, versículo 4, 5, 6 e 7. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua correria e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche no lugar onde correm os rios. Para lá tornam eles a correr. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora continuar aqui com um recadinho. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor diz, o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai-se vós boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu município, estado ou país, e assim sejam todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Eu agora irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. E essa denúncia é a denúncia de número 61. Glórias ao nosso Senhor.
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes estaduais, deputados federais e senadores, do executivo, prefeitos, governadores e presidentes, do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra o mandamento do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão omitindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Seja muito bem-vindo, Adilson de São Paulo. Seja muito bem-vindo e que todos possam ser muitíssimo abençoados. Vamos agora estar sorteando uma oração, a oração de número 7. Lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua Palavra nessa live da Tua Igreja Virtual, @G131837300, estas vidas que estão juntas conosco em um só Espírito sejam renovadas e recebam a poderosa transformação e restauração para serem igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Números. O capítulo sorteado é o capítulo 36 do livro de Números. Capítulo 36. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 36 do livro de Números contém 13 versículos que diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus. Casamento de herdeiros. Versículo 9, 10, 11 e 12. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança. Como o Senhor ordenará a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Malaá, Tissa, Olga, Milca e Noa, filhos de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Livro de Joel, vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Joel.
capítulo 1 do livro de Joel, contém 20 versículos, que diz assim: a carestia causada pelo gafanhoto, versículo 8, 9, 10 e 11. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as oliveiras se murcharam. Envergonháveis lavadores, uivai vinhateiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pareceu a mercê do campo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, pai. Rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 1 do livro de 1 João. Capítulo 1. Tá, não? Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de 1 João contém 10 versículos, que diz assim: prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos nas nossas mãos, apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos vistos, e dela damos testemunho, a vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvidos anunciamos também a vós, outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus o Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao último rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Juízes. Capítulo 2 do livro de Juízes contém 23 versículos, que diz assim: o Senhor Deus repreendeu os israelitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Subiu o anjo do Senhor de Gilgai a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais. Eu disse: nunca invadirei a minha aliança invalidarei a minha aliança conosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz, que é isto que fizestes. Pelo que também eu disse: não vos expulsarei de dia de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, o dia a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir,
vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Agora, abençoados, eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. E essa denúncia é a denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará ao seu lado, ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção, as 12 igrejas virtuais, imóveis com atividade de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios do estado do Brasil. Saiba que para uma igreja em um município, entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para que todos sejam servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, que seja ela rica ou pobre, de receber um mínimo de 2% até 100%
dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos do município do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, ex-prefeitos e governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas, e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil, com oportunidades em diversos setores, para diversas pessoas, independente do segmento religioso de fé, e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos, então entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet, e a nossa equipe vai passar as informações necessárias e tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos fazer uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da Tua Santa Palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha o número mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar início ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. O livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo sorteado, capítulo 6 do livro de Lucas. Capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Lucas contém 49 versículos, que diz assim: as bem-aventuranças. Versículo 20, 21, 22 e 23. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vós os pobres, porque o vosso reino é de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederão seus pais com os profetas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 4 do livro de Jeremias. Capítulo 4
Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Jeremias contém 31 versículos, que diz assim: vem do norte o mal. Versículos 5, 6, 7 e 8. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, alvorai a bandeira rumo a Sião, fuge e não vos detenhais, porque eu faço vir o norte um mal, uma grande destruição. 21 versículos, que diz assim: a fé que vence o mundo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Todo aquele que crê em Jesus e o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que crê é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 61 do livro de Isaías. Contém 11 versículos, que diz assim: as boas novas da salvação. Versículo 1, 2, 3 e 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e pôr em libertação os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. E por esse sobre que em Sião estão de luto, com coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o capítulo sorteado, o capítulo 14 do livro de Romanos. 14. O 14 contém 23 versículos, que diz assim: a tolerância para os fracos na fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para destruir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença. Livro de Marcos, 16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Marcos. E o capítulo sorteado é o capítulo 13 do livro de Marcos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
capítulo de Marcos contém 37 versículos, que diz assim, no versículo 30, 31, e 32 e 33. Em verdade vos digo que não passará em geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 22 do livro de Provérbios. Capítulo 22. Glórias ao nosso Senhor. Contém 29 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor. São riqueza e honra e vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Zacarias, vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de Zacarias. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 contém 10 versículos. A quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Versículo 1, 2, 3 e 4. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 45 do livro de Ezequiel. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 45 contém 25 versículos, que diz assim. Deveres dos magistrados, versículo 9, 10, 11 e 12. Assim diz o Senhor Deus, basta o príncipe de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai juízo e justiça, tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tireis balanças justas, efa justos e bato justo. A efa e o bato serão da mesma capacidade, da maneira que o bato contém a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer. Segundo o homem será a sua medida. O ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos serão iguais a uma mina para vós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais o último livro a ser sorteado. E o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 9 do livro de Mateus. Capítulo 9. Contém 38 versículos, que diz assim.
A cura de um paralítico em Cafarnaum. Versículo 1, 2, 3 e 4. Entrando o Senhor Jesus no barco, passou para a outra banda e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora escolha aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 20, Levítico, capítulo 14. Número 9, 2 Crônicas, capítulo 30. Número 13, Apocalipse, capítulo 21. Número 4, Neemias, capítulo 10. Número 3, Eclesiastes, capítulo 3. Número 5, Números, capítulo 36. Número 15, Joel, capítulo 1. Número 2, 1 João, capítulo 1. Número 7, Juízes, capítulo 2. Número 10, Lucas, capítulo 6. Número 11, Jeremias, capítulo 4. Número 18, 1 Pedro, capítulo 5. Número 16, Isaías, capítulo 61. Número 6, Romanos, capítulo 14. Número 8, Marcos, capítulo 13. Número 17, Provérbios, capítulo 22. Número 14, Zacarias, capítulo 3. Número 1, Ezequiel 45, capítulo 45. Número 19, Mateus, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo e alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruídos na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @igreja 70
Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Glórias ao nosso Senhor. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos teriam a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E agradeço também a presença de cada um de vocês que ficaram comigo até o final desta live e que chegaram também no decorrer da live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.